isso mesmo, Fábio. E a gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp dizendo: quem circular pelas estações da linha Lilás do metrô vai ter acesso a informações sobre os trabalhos desenvolvidos na Associação de Apoio à Criança com Câncer na luta contra a doença que mata mais de 2.500 pequenos brasileiros todos os anos. Vamos conversar com o coordenador de projetos de marketing da AACC, Michel Carvalho. Bem-vindo, um bom dia, Michel. Como a população pode ter acesso a essas informações? Bom dia, obrigado pelo convite. A associação ela é uma casa de apoio que acomoda esse paciente que vem receber tratamento contra o câncer aqui em São Paulo. Então, a gente acaba recebendo uma fatia ali de crianças e adolescentes e as suas mães de todo o Brasil. Existem algumas desinformações assim, sobre o câncer, uma delas que, apesar das mortes, o câncer ele tem cura. Hoje o Brasil consegue responder no parâmetro, no padrão que o mundo responde. O nosso grande problema ainda é que o câncer ele ainda é descoberto num estágio muito avançado, em regiões que não têm um tratamento adequado, então eles, ao chegar em São Paulo, já estão ali no nível 3, 4, né? O câncer é dividido de acordo com o seu nível de evolução, então quando ele chega em São Paulo, ele já está muito próximo de ter metástases, assim, enfim, complicações difíceis de contornar pela medicina. Mas essa população que vem a São Paulo, ela não tem um lugar a ficar acomodado, alimentação, toda uma estrutura de casa. Mas você faz isso, oferece a casa para elas, oferece o psicólogo, assistente social e faz com que ela seja, assim, tenha acesso real à saúde, né? E a ACC, por conta de uma parceria, né, que a gente fez com a linha Lilás e Amarela aqui de São Paulo. A gente está aí com uma exposição hoje na Estação Brooklyn, São Paulo, e haverá outras exposições dessa mesma ordem aí também ali nas outras estações da linha Lilás até março, se eu não me engano. Que vão ali desmistificar, esse é o nome da exposição, Desmistificando o Câncer Infantil, que traz uma dimensão da criança, não só do paciente que tem câncer, mas de um ser humano que está num processo de desenvolvimento com câncer. Então, a nossa vontade, né, a nossa intenção é descolar essa imagem que o câncer é necessariamente algo mortal, sim, mas não em todos os casos, e trazer esse universo lúdico da criança, de como ela se desenvolve enquanto ser humano e valores, enfim, uma série de coisas que fazem parte dessa formação inicial para dentro da exposição. É isso que a gente fez e começamos no ano passado e esse ano, a partir de janeiro, agora a gente começou novamente a expor são alguns quadros que mostram qual que é a experiência da criança enquanto ele se desenvolvendo, brincando, e não tão enquanto paciente que passa por uma série de procedimentos agressivos e que enfim, essa criança ela vem com uma outra bagagem, né? Não é fácil ter câncer e não é fácil ser criança e ela é as duas coisas. Não é fácil ela deixar a família dela, deixar os irmãos, a família, os avós e vir para uma casa, né? Que ela tem pacientes que ficam anos em tratamento. Então a própria referência de casa passa a ser a ACC. Nosso trabalho é que esse câncer tenha o menor impacto possível econômico, social, psicológico, emocional, não só na criança, mas na família, que a gente percebe que passa também, de certa forma, ter câncer, né? Então, esse é o nosso trabalho na CC. Ô Michel, você acha que está faltando informação a respeito do câncer infantil? Você acha que às vezes as pessoas
elas não sabem como lidar com esse problema, e aí um trabalho como esse de vocês, de exposição, de informar, de levar mais informações à população, pode ajudar no combate à doença e no combate a todos os preconceitos que envolvem a doença? Total. A CC, o perfil do paciente da CC é uma pessoa que normalmente mora numa cidade muito pequena, nem em capital, de regiões muito afastadas, e o câncer ele acaba aqui entrando num lugar de que, ai, Deus está me punindo, alguma coisa assim, quando acontece na família, né? Isso quando descobrem, né, a tempo. Então, chega aquela informação difícil de assimilar no início, né? Quando existe um diagnóstico inicial, normalmente o paciente chega em São Paulo e aí sim ele é diagnosticado, ó, você tem esse câncer, tem esse protocolo aqui que você tem que seguir. E aí, bom, aí todo mundo, a família entra num lugar de muito medo inicialmente, né? Tem um medo muito atrelado ao câncer, tem uma coisa de uma tensão muito forte assim das famílias, né? Como que vai ser minha família? Como é que vai ser minha vida? Eu vou ter que largar meu emprego? Como é que é esse procedimento? Mas logo começa o tratamento e aí a CC tem 35 anos, então ela tem uma bagagem para compartilhar com as mães, um lugar mais humanizado, essa informação é passada de uma forma mais humanizada, não tão uma linguagem tão médica assim. Então, sim, existe muita desinformação, exatamente por essa desinformação que o diagnóstico, nos casos ali do paciente que está em São Paulo, acaba sendo muito tardio e a gente percebe uma espécie de problema estrutural mesmo. Assim, a CC ela existe porque num estado distante de São Paulo, muitas vezes não tem o tratamento, então ela tem que se colocar nesse lugar de ser a casa do paciente, mas o problema é estrutural, né? Não existe um movimento de realmente resolver esse problema. A gente está falando de mais de 20 mil casos aí que em Michel, 2020 aconteceram novos casos, então um problema que existe realmente há 35 anos, pelo menos, que é o tempo que a ACC tem aí trabalhando. Michel, a gente está falando dessas casas de apoio às crianças. Como o setor público intervém com essas casas de apoio? Como é que vocês fazem essas interlocuções com o setor público para algum tipo de ajuda? Conta para a gente. Olha, a nossa, sendo ONG, a gente tem algumas umas vantagens em termos de impostos, enfim, algumas coisas nesse sentido. Como o setor público diretamente pode apoiar não só o câncer, mas o terceiro setor como um todo, ele faz através de leis de incentivo, nos quais a gente, que é exatamente o que eu faço, a gente confronta ali um problema do paciente com um edital, né, que o governo disponibiliza e, sendo aprovado esse edital, esse projeto em específico que a gente cria, ele patrocinado por impostos que o governo receberia. Enfim, existe 3 esferas, municipal, estadual e federal, e a gente pode, dentro da saúde, da ciência social, enfim, do ramo da ONG, ela pode ter projetos aprovados e ter um aporte das empresas. O que a gente percebe é que câncer, doenças crônicas no geral, crônico, não existe uma cura. O paciente, quando chega no final do tratamento, ele falece ou ele tem um negócio chamado remissão. Não é cura, é remissão, ou seja, ele precisa continuar em avaliação. E quando a gente fala de governo, às vezes o governo ele muda o enfoque dele, porque é ele que cria o edital. Então, às vezes, ele muda um pouco o objetivo dele ali a ser solucionado, mas existe o câncer que é crônico. Existem outros problemas, não só ligados à saúde, mas sociais, que são crônicos. Então, existe todo um filtro do governo que às vezes não prioriza
é algo que vai existir. Enquanto existir pessoas, infelizmente, têm câncer, enquanto existir pessoas, existem drogas, existem outros Michel, problemas que não deveriam ser desassistidos assim por vontades políticas, na minha opinião. e efetivamente, então, na sua visão, que trabalha tanto tempo com essas casas de apoio, com esse setor, como deveria ser, então, a atenção da administração pública para com essas casas? O que o Brasil ainda precisa evoluir, até mesmo nas questões de políticas públicas, mesmo nessa área? Olha, trabalhar no terceiro setor, você percebe que, em específico em relação à ACC, que o câncer ele é só um dos problemas que existe na família. Existe a falta de informação, a falta de educação, a falta de cultura. Então, a gente lida ali, tenta solucionar o problema da habitação, da alimentação, do psicólogo, mas eu acho que falta uma política mais holística que realmente garanta direitos. Eu acho que existem estados, vou dar um nome, Pará, por exemplo, a nossa maioria dos pacientes que chegam na CC acabou saindo de lá de um momento para cá. E a gente começou a pesquisar assim, quantos hospitais ligados ao câncer existem lá. Existem clínicas, não existem nem hospitais, num estado. Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que um país que nem o Brasil deveria ter pelo menos um hospital para as crianças se tratarem, na minha opinião. Ô, Michel, aí na ACC, existe uma parceria com voluntários para que eles visitem crianças que estão sofrendo de câncer? Como é que funciona esse tipo de parceria? O quanto esse tipo de trabalho é importante para quem está enfrentando esse problema e precisando de uma recuperação e de todo apoio? É muito importante. Não só um voluntário que realmente, por exemplo, a gente tem um suporte educacional também, que é uma escola durante esse período do tratamento, para esse paciente, você percebe, tem um câncer e aí ele para a escola e isso reverbera num problema futuro. Então a gente criou ali um suporte educacional e aí voluntários que foram professores ou aposentados e têm um tempo livre ou não, uma pessoa que tem um tempo livre, então é uma pessoa que interage com o paciente, que ajuda ali numa festa de aniversário, enfim, uma coisa de meter a mão na massa também. Então, empresas que disponibilizam serviços, produtos ou serviços para o terceiro setor, que pode ali, impulsionar o terceiro setor, ele, somente numa época de crise, né, a gente percebe que ele tem uma diminuição nas doações, no volume de doações, né? E não é, o tempo também é um recurso. Então, uma pessoa que para a vida dela e vai no terceiro setor, ela não só oferece coisas, ela entra em contato com outros olhares, enfim, outro tipo de relação que não tem um mote financeiro ou amizade, é uma coisa de se doar mesmo. Isso é uma coisa transformadora na vida de qualquer pessoa. Então, a gente super encoraja aí a serem voluntários, não só na CC, como em qualquer organização aí que a pessoa goste da causa, porque faz muita falta, tem muita demanda assim nessa área e é importante também para a pessoa entender que ser voluntário é um ato civil, um ato social, assim, você está inserido numa sociedade que aí também não é só o governo, né? Então é você também de acordo com a sua vontade, tempo e disponibilidade, realmente agir de forma direta numa coisa que te incomoda. A gente brinca na CC que legal os posicionamentos nas redes sociais, mas assim, se você realmente não concorda com alguma coisa, você é uma das pessoas que podem resolver o problema. Acho que o voluntário é uma pessoa que entendeu isso e que vai disponibilizar ali um recurso precioso dele, que é o tempo, que a gente ganha, o tempo passa. Então, o tempo é uma coisa bacana assim de se investir no social, entrar em contato com as pessoas, entender que existem outros problemas muito maiores que às vezes as pessoas acham que tem, e o voluntário é uma oportunidade para a organização, mas sobretudo também para o voluntário. Michel Carvalho, coordenador de projetos e marketing
da AACC. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Obrigada, Michel. E a gente segue aqui, então,